O milionário jamais revelou à sua assistente o que sentia, até o dia em que a viu nos braços de outro homem. Antes de mergulharmos em cada detalhe dessa história arrebatadora, conte pra gente de onde você está nos acompanhando e que horas são aí. Inscreva-se no canal para não perder nada. E venha com a gente nessa jornada cheia de emoção. Celeste Harmon sabia exatamente quando a paciência dele estava se esgotando. Bastava ouvir o leve toque da caneta Montblanc batendo contra a mesa de mogno. Ela ajeitou o blazer azul marinho, respirou fundo e bateu 2 vezes na porta de vidro fosco antes de entrar. Do 42º andar, a vista de Seattle se estendia até o horizonte, mas o olhar de Celeste estava fixo no homem atrás da mesa, o mesmo homem que mal levantou os olhos do computador. Sua reunião das 3 com os investidores de Portland foi adiada para quinta-feira, disse ela, colocando ao lado dele um café preto, sem açúcar, dose extra, exatamente a 3 centímetros da mão direita. As revisões do contrato de Vancouver estão no seu e-mail. Ah, e sua mãe ligou. Graham Callister parou de digitar. O que ela queria? O de sempre. Saber quando o senhor vai jantar com ela, porque perdeu o casamento do seu primo e se está comendo legumes o suficiente. O tom de Celeste trazia uma leve ironia. Eu disse que o senhor teve uma emergência de negócios. Tive mesmo? O senhor sempre tem. Pela primeira vez naquela tarde, Graham levantou os olhos. Celeste estava impecável, os cabelos presos num coque elegante, uma pequena caneta prateada atrás da orelha. Usava pouca maquiagem, mas não precisava de mais. Sua beleza natural era real, serena e firme. O que sempre o intrigava, no entanto, era o olhar dela. Inteligente, atento, capaz de decifrá-lo como se enxergasse além das palavras. O grupo Meridian quer transferir a reunião para o escritório deles, continuou ela, consultando o tablet. Disseram que o senhor precisa ver a visão deles pessoalmente. Eu disse que iríamos considerar. Nós? A palavra escapou antes que ele percebesse. Celeste arqueou uma sobrancelha, sutilmente. O senhor, obviamente. Graham pigarreou e voltou a olhar o monitor. Organize a visita. Quero você lá na negociação. Claro, o senhor sempre quer. Aquela frase ficou no ar. O senhor sempre quer. Havia um significado escondido ali. Algo entre a necessidade profissional e o que nenhum dos dois ousava admitir. Celeste caminhou até a mesa lateral, onde o almoço dele continuava intacto. O senhor sabe que a maioria das pessoas realmente come o que pede, não é? Eu estava ocupado. O senhor sempre está ocupado. Ela pegou o sanduíche, tirou os tomates, como sempre fazia, e o colocou de volta no prato. Mas a nutrição não é opcional, nem para magnatas de hotéis. Graham a observava em silêncio. Cada movimento dela parecia calculado, preciso. Ela sabia que ele detestava tomates. Sabia que o café tinha que estar exatamente a 60 graus. Sabia que, quando ele afrouxava da gravata, estava resolvendo um problema. E quando tirava as abotoaduras, significava que havia encontrado a solução. Mas o que ele realmente sabia sobre ela? Apenas que todos os dias, durante o intervalo do almoço, Celeste lia romances de mistério. Talvez porque a vida real dela já fosse, por si só, um enigma. Ele sabia que ela se voluntariava em um centro de alfabetização nos fins de semana. Sabia que o riso dela, raro, mas genuíno, tinha o poder de mudar completamente a energia de um ambiente. Sabia também que, no último ano, Celeste havia recusado 3 propostas de emprego de concorrentes, embora ele nunca tivesse perguntado o motivo de ela continuar ali. Celeste. O nome soou mais pesado do que de costume em sua boca. Por que você fica? A pergunta pairou no ar, densa como fumaça. Ela se virou lentamente e, por um breve instante, a máscara profissional escorregou, revelando algo frágil, quase doloroso. Porque... começou ela. Depois respirou fundo e sorriu com leveza. Alguém precisa garantir que você coma seus legumes. A resposta veio como uma fuga elegante, mas Graham percebeu a hesitação.
O silêncio seguinte foi preenchido apenas pelo zumbido distante da cidade, 42 andares abaixo, alheia à guerra silenciosa que se travava naquele escritório, entre o dever e o desejo, entre o que era dito e o que nunca seria. Sua reunião das 4 chegou, disse Celeste conferindo o celular. O arquiteto de Chicago. Mande entrar. Mas enquanto ela caminhava até a porta, Graham não conseguiu evitar observá-la. O pescoço delicado, os ombros firmes, a elegância natural de quem impunha respeito sem precisar exigir. Ele havia construído seu império entendendo as pessoas, prevendo o que queriam antes mesmo que percebessem. Então por que, depois de 5 anos, a mulher que o conhecia melhor que ninguém continuava sendo o maior enigma da sua vida? Quando a porta se fechou, ele percebeu que estava prendendo a respiração e, pela primeira vez em anos, perguntou-se o que aconteceria se simplesmente respirasse de novo. O que você arriscaria para dizer a verdade que esconde há 5 anos? 3 dias depois, ela o encontrou parado na chuva, sem guarda-chuva. Celeste havia deixado o escritório às 18h47, mais tarde do que o planejado. A reunião com os investidores de Tóquio havia se estendido e, como sempre, ela ficou, fazendo anotações, resolvendo falhas na conexão e garantindo que o acordo que levaria o grupo Callister ao mercado asiático não desandasse. Ao sair da Torre Meridian, sob a garoa fina de Seattle, ela o viu. Graham estava imóvel na calçada oposta, o terno de lã escura encharcado, os olhos fixos em algo invisível. Qualquer outra pessoa teria seguido o caminho. Celeste não era qualquer pessoa. Ela atravessou a rua, os saltos ecoando no asfalto molhado, e parou ao lado dele. Más notícias ou boas? Perguntou. Graham se sobressaltou, como se tivesse esquecido que o mundo existia além da tempestade em sua mente. O quê? As pessoas só ficam paradas na chuva por 2 motivos: celebração ou devastação. Qual dos 2 é? Ele olhou para ela. As gotas d'água escorriam por seus cabelos escuros e algo em seu olhar mudou. Talvez eu só tenha esquecido o guarda-chuva. Você nunca esquece nada, é uma das suas qualidades mais irritantes. Celeste abriu o pequeno guarda-chuva e o ergueu sobre os 2. Ficaram próximos, tão próximos que o espaço parecia pequeno demais para tudo o que não era dito. O perfume suave dela se misturava ao cheiro de chuva. Graham podia ver a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Um acidente de infância que ela mencionara uma vez, e o vapor de sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. O acordo com a Morrison fracassou, disse ele por fim. A expressão de Celeste mudou imediatamente. Preocupação. Ela sabia o quanto aquele projeto significava para ele. O hotel boutique em sua cidade natal, construído no mesmo terreno onde o avô de Graham trabalhara décadas antes como vigia noturno. Aquilo não era apenas negócio, era legado. O que aconteceu? Perguntou ela, a voz suave mas tensa. Fecharam com o grupo Hartwell. Financiamento melhor, aparentemente. A mandíbula de Graham se contraiu. 18 meses de planejamento. E eles escolheram uma rede corporativa sem alma, em vez de... Ele parou no meio da frase. Em vez de quê? Em vez de algo que importava. A chuva engrossou, obrigando-os a se aproximarem ainda mais sob o pequeno guarda-chuva. Celeste podia sentir a tensão irradiando dele, ver a rara fenda na armadura que ele usava contra o mundo. Aquele era o Graham que quase ninguém via, o homem que sentia tudo profundamente, mas nunca dizia nada. Sinto muito, murmurou ela. Eu sei o quanto aquele hotel significava para você. Sabe mesmo? A pergunta saiu mais cortante do que ele pretendia. Seu avô, Harold Callister, segurança noturno do Morrison Hotel, de 1952 a 1967, disse Celeste com calma.
Ele te contava histórias sobre os hóspedes, sobre os sonhos que passavam por aquelas portas todas as noites. Ela deu um passo mais perto. Você queria restaurar o prédio e renomeá-lo como The Herald e guarda as plantas no fundo da gaveta há 3 anos. Graham a encarou, surpreso. Ele nunca havia contado a ninguém sobre as plantas, nem sobre o nome. Como você... Eu percebo as coisas, respondeu ela com um meio sorriso. É para isso que você me paga. Mas havia ternura em seu olhar. Algo que dizia que nem tudo o que ela via era apenas parte do trabalho. Algumas coisas simplesmente importavam demais para serem ignoradas. Um empresário passou correndo, o colarinho levantado contra a chuva, quebrando o feitiço que se formava entre eles. Graham se endireitou, vestindo de volta o velho disfarce profissional como quem veste uma armadura. Eu devo ir para casa. Deve. A senhora Chen provavelmente já deixou o jantar pronto. Foi Celeste quem contratou a governanta, depois de perceber que ele sobrevivia à base de café e sobras de reuniões. Celeste? Ele começou hesitando. Por um momento, ela achou que ele finalmente diria algo verdadeiro, algo que reconhecesse o quanto ela enxergava partes dele que ninguém mais via. Mas, em vez disso, ele deu um passo para fora do guarda-chuva. Obrigado por ter ficado até tarde. Ah, claro. Ela o observou se afastar, o corpo alto desaparecendo entre a chuva e a multidão da noite. Só quando ele sumiu completamente de vista, percebeu que seu coração batia acelerado. De volta ao pequeno apartamento em Capitol Hill, Celeste serviu uma taça de vinho e tentou afastar a imagem de Graham, vulnerável sob a chuva. Ela já o tinha visto fechar acordos milionários sem mover um músculo, demitir executivos sem piscar e encantar conselheiros prontos para a guerra. Mas nunca o tinha visto perdido. O celular vibrou. Uma mensagem da irmã de Leia. Ainda trabalhando para o Senhor Mistério. 5 anos é tempo demais para esperar um homem perceber que você existe. Celeste ficou olhando a tela por longos segundos antes de digitar. Não é assim. Mas, ao enviar a resposta, soube que era mentira. Do outro lado da cidade, Graham estava diante da janela de seu apartamento de cobertura, ainda pensando na forma como ela sabia exatamente por que ele estava parado na chuva. A carta chegou numa terça-feira e mudou tudo. Celeste estava organizando a correspondência dele quando encontrou o envelope. Papel creme espesso, letras douradas elegantes. Baile anual da Fundação Belmont. Leilão silencioso de gala. Todos os lucros destinados a programas de alfabetização no Noroeste Pacífico. Ela bateu na porta do escritório, segurando o convite. A Fundação Belmont. Devo confirmar presença para 1 ou 2? Graham ergueu os olhos do laptop, a gravata já frouxa, embora fossem apenas 2 da tarde. Passe. Envie apenas uma doação. Graham, ela começou, mas ele já havia voltado ao teclado. O tom de Celeste trazia aquela insistência suave de quem há 5 anos administrava as obrigações sociais de um homem que preferia negócios a pessoas. Isso não é opcional, Graham. Metade da elite empresarial de Seattle vai estar lá. Inclusive 3 redes hoteleiras das quais você quer adquirir propriedades. Então vá você. Ele não ergueu o olhar do computador. Você é melhor em networking do que eu de qualquer forma. A sugestão pairou no ar como um desafio. Celeste pousou o convite sobre a mesa dele, os dedos roçando o papel caro. Você quer que eu represente o Callister Hotels no evento de caridade mais prestigiado da cidade? Por que não? Você já me representa em todos os outros lugares. Havia algo diferente em sua voz. Uma distância calculada que não existia desde o dia da chuva. Celeste o observou em silêncio, percebendo o modo como ele evitava seus olhos, a rigidez nos ombros, o esforço para parecer indiferente. Isso tem a ver com o Morrison?
Isso tem a ver com eficiência. A resposta veio rápido demais, ensaiada demais. Você entende o negócio melhor que a maioria dos executivos. Sabe o que precisamos? Precisamos. Sempre nós quando o assunto era trabalho. Nunca nós quando o assunto era o que realmente importava. Tudo bem, disse ela por fim. Eu vou. Algo passou pelo rosto de Graham. Talvez surpresa, talvez decepção por ela ter concordado tão facilmente, mas desapareceu antes que ela pudesse decifrar. Ótimo. Use o cartão da empresa para comprar um vestido. Algo... Ele gesticulou vagamente, depois interrompeu a frase. Algo... o quê? Profissional. Adequado. A palavra doeu mais do que deveria. Celeste vinha sendo adequada havia 5 anos, a assistente perfeita, a parceira exemplar, a mulher que sabia exatamente quanto espaço ocupar e nunca pedia por mais. Claro, respondeu em voz baixa, apropriado. Naquela noite, Celeste estava diante do espelho do provador da Nordstrom, fitando o reflexo de uma mulher em um vestido preto conservador, discreto, impecável, completamente esquecível. O tipo de roupa que gritava assistente em evento corporativo. O celular tocou. Deia, por favor, me diga que você não está comprando nada entediante, disse a voz da irmã sem preâmbulos. Como você... Telepatia de irmã. Além disso, você sempre vai às compras quando está frustrada. O que o senhor misterioso fez desta vez? Celeste afundou no banco do provador, exausta. Ele quer que eu vá sozinha ao baile Belmont representar a empresa. Certo, e nada. É isso o ponto. Eu sou a escolha adequada. Profissional, segura. Ela olhou o próprio reflexo com um meio sorriso triste. Meu Deus, Deia! Quando foi que eu me tornei tão segura? Querida, você é segura desde o dia em que começou a trabalhar para ele. A pergunta é, você ainda quer ser? Celeste fechou os olhos. Estava cansada? Cansada de amar um homem que a via como indispensável, mas invisível? Cansada de ser a mulher que sabia tudo sobre Graham Callister, exceto como era ser escolhida por ele? Tem outro vestido, disse ela, hesitante. Mostra. Celeste enviou a foto. Um vestido de seda verde esmeralda, o mesmo que vinha tentando ignorar. Aquele que fazia sua pele brilhar, seus olhos cintilarem. Definitivamente não apropriado para uma assistente. Compra, disse Deia imediatamente. Eu não posso. É inapropriado, eu sei. Já ouvi. Mas pensa bem, Celeste. E se essa noite não for sobre ser apropriada? E se for sobre ser vista? 2 horas depois, Celeste estava em seu apartamento, o vestido verde pendurado na porta do armário, como uma pergunta silenciosa, esperando uma resposta que o coração dela ainda não tinha coragem de dar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Graham estava sentado em seu apartamento de cobertura, cercado por um silêncio caro e vazio, fitando o convite para o baile da Fundação Belmont sobre a mesa de vidro. Ele havia mentido para Celeste, claro. Iria sim. Ia todos os anos. Mas a ideia de vê-la ali, cruzando o salão com aquele sorriso controlado, encantando investidores e possíveis parceiros, brilhante, bela e completamente fora do seu alcance, era uma tortura feita sob medida. 2 vezes ele pegou o celular para ligar. 2 vezes pensou em dizer que havia mudado de ideia, que deveriam ir juntos, mas nas 2 vezes desistiu. E se ela dissesse não? E se 5 anos de distância cuidadosamente mantida tivessem ensinado a ela exatamente o quanto, ou o quão pouco, ele estava disposto a oferecer? Graham serviu-se de um copo de uísque e tentou não pensar em Celeste dentro de algum vestido apropriado e esquecível. Ele não fazia ideia de que, do outro lado da cidade, ela segurava um pedaço de seda verde esmeralda. E se perguntava se teria coragem de deixar de ser invisível. Às vezes,
o maior risco não é cair, é finalmente decidir voar. Ela escolheu o vestido verde. De pé no saguão de mármore do Grand Hyatt, Celeste alisou o tecido que se moldava ao seu corpo como confiança líquida. O cabelo, solto em ondas suaves sobre um dos ombros, brilhava sob as luzes douradas do hall. E pela primeira vez em 5 anos, ela não se sentia apenas a assistente impecável de Graham Callister. Ela se sentia ela mesma. O salão principal vibrava com vozes e risos. A elite de Seattle, magnatas da tecnologia, dinastias do mercado imobiliário, herdeiros e empreendedores, se misturava em uma dança de poder e aparências. Celeste movia-se com elegância calculada, cumprimentando rostos conhecidos e apresentando-se não como a assistente de Graham Callister, mas como representante do Callister Hotels. A diferença parecia pequena, mas para ela era uma revolução silenciosa. Senhora, Harmon. Uma voz calorosa interrompeu sua conversa com a esposa do prefeito. Celeste virou-se e encontrou um homem de 30 e poucos anos, cabelos dourados, sorriso fácil e um tipo de confiança que nascia do mérito, não da herança. Kieran Walsh, Pacific Coast Development. Ele estendeu a mão. O nome era familiar. A empresa dele vinha comprando propriedades estratégicas em toda a costa oeste. Senhora Walsh, disse ela sorrindo, conheço o seu trabalho. O projeto de renovação em Portland foi impressionante. Vindo do Callister Hotels, isso é um grande elogio. Os olhos verdes dele, quase da mesma cor que o vestido dela, brilharam com interesse genuíno. Esperava encontrar o Graham esta noite, mas soube que ele não pôde vir. Emergência de negócios, respondeu Celeste com naturalidade, a mentira deslizando como seda. Perda dele. Então, posso ao menos lhe oferecer uma taça de champanhe? Disse Kieran, um meio sorriso no rosto. Gostaria de ouvir mais sobre seus planos de expansão. Enquanto caminhavam em direção ao bar, Celeste sentiu algo que não experimentava havia anos. O simples prazer de ser notada, de ser interessante para alguém que não precisava do café a exatos 60 graus. Do outro lado do salão, parcialmente escondido atrás de uma coluna, Graham observava tudo. Havia chegado 20 minutos antes, dizendo a si mesmo que estava ali apenas por networking. Mas seus olhos a encontraram em segundos, e quando encontraram, algo dentro dele parou de funcionar direito. Ela estava deslumbrante. O verde esmeralda fazia cada movimento dela parecer intencional, luminoso e impossível de ignorar. A mulher que via todos os dias, metódica, reservada, precisa, agora parecia feita de fogo e confiança. E então ela riu. Aquele riso raro, genuíno, o mesmo que ele ouvira em momentos que nunca deveria ter importado tanto. O som atravessou o salão e o atingiu no peito como um golpe silencioso. As mãos de Graham se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ele sabia exatamente quem era Kieran Walsh. Jovem, bem-sucedido, carismático. E naquele momento, olhando para Celeste como se ela fosse a mulher mais fascinante que já existira. Graham percebeu isso com uma clareza dolorosa. E talvez ela realmente fosse. Graham Callister, pensei que você não viria esta noite. Ele se virou e encontrou Vivian Melbourne, a elegante presidente da Fundação Belmont, aproximando-se com seu sorriso enigmático de sempre. Mudança de planos de última hora, conseguiu dizer. Entendo. E imagino que não tenha nada a ver com a sua deslumbrante assistente dominando o leilão silencioso, provocou Vivian com um brilho travesso nos olhos. Aquela jovem é um verdadeiro trunfo. Metade do salão está tentando descobrir como tirá-la de você. Sua jovem. As palavras atingiram Graham como um golpe, porque ela não era dele, era? Era sua funcionária, sua parceira de negócios, sua... O quê? A mulher que o conhecia melhor do que ninguém, mas que sempre manteve distância. A mulher que agora ria das piadas de outro homem,
vestindo um traje que, na opinião dele, deveria ser ilegal. Ela não é... Começou Graham, mas parou. O que poderia dizer? Ela não é minha. Ela não está disponível. Ela não se interessa por homens que passaram 5 anos tratando-a como um acessório de escritório caro. Não é o quê, querido? Perguntou Vivian suavemente. Graham observou enquanto Walsh se inclinava para Celeste, dizendo algo que fez surgir aquele sorriso. Não o profissional, educado, mas o verdadeiro. O que iluminava o rosto dela de dentro para fora. Ela não vai ficar, murmurou quase sem perceber. Quero dizer, ela cresceu além do cargo. Não era verdade. Ainda não. Mas ao vê-la ali, confiante, radiante, dominando o ambiente com naturalidade, Graham percebeu que deveria ser. Celeste Harmon havia nascido para algo maior do que gerenciar agendas e lembrar preferências. Ela merecia alguém que tivesse enxergado seu valor desde o começo. Homem inteligente, comentou Vivian em voz baixa, mas tenho a impressão de que deixá-la ir será a decisão mais difícil da sua vida. Antes que ele pudesse responder, o salão se encheu de aplausos. O programa da noite estava prestes a começar. Graham tomou seu lugar à mesa 12, cercado de investidores, mas seus olhos seguiram Celeste, sentada à mesa 6 com Walsh e outros jovens executivos. Mesmo de longe, ele via como ela se encaixava perfeitamente, como sua presença elevava a energia do grupo. Ela pertencia àquele mundo, entre iguais que a reconheciam como tal. Ele deveria sentir orgulho. Mas o que sentiu foi a dor de perder algo que nunca teve coragem de reivindicar. Quando o primeiro orador subiu ao palco, Graham tomou uma decisão que o apavorava mais do que qualquer negociação milionária. Era a hora de parar de fingir que não a amava. A dúvida era, teria coragem de dizer isso antes que outro percebesse o que ele demorara tanto para enxergar? Às 21h47, a música começou, e com ela, o momento que ele mais temia. Do outro lado do salão, Graham viu Kieran Walsh estender a mão para Celeste, conduzindo-a à pista de dança. A banda de jazz iniciou uma melodia lenta, envolvente, quase cruel, feita para testar os limites do coração humano. Os casais se moviam em harmonia, os corpos próximos, os olhares presos um no outro. E Graham percebeu o verdadeiro tormento. Assistir o amor da sua vida dançar nos braços de outro homem, enquanto o mundo todo aplaudia a cena. Celeste parecia radiante nos braços de Walsh, natural, feliz. O uísque de Graham tornou-se amargo em sua boca. Sabe, disse uma voz ao lado dele, para alguém que construiu um império, assumindo riscos calculados, você é surpreendentemente ruim nos mais importantes. Ele se virou e encontrou Vivian Melbourne acomodando-se na cadeira ao lado, os cabelos prateados impecavelmente arrumados, os olhos afiando-se com a sabedoria de quem viveu tempo suficiente para reconhecer toda a variedade de tolices humanas. Desculpe-me, mas a jovem de verde, aquela que você não consegue tirar os olhos, a que está dançando com alguém corajoso o bastante para convidá-la. Vivian tomou um gole de champanhe. Há quanto tempo você está apaixonado por ela? A mandíbula de Graham se contraiu. Senhora Melbourne, acho que você entendeu errado. 5 anos, eu diria. Desde o momento em que ela entrou no seu escritório e reorganizou sua vida inteira. O sorriso de Vivian era revelador. Estou casada com o mesmo homem há 43 anos, querido. Reconheço o olhar de alguém que encontrou a sua pessoa, mas é teimoso demais para admitir. Na pista de dança, Walsh disse algo que fez Celeste rir, a cabeça inclinando-se para trás em um deleite genuíno. O som atravessou o salão como uma melodia que Graham esquecera que desejava ouvir desesperadamente. Ela é minha funcionária, murmurou. Ela é sua igual. Há uma diferença. Seria inadequado. O tom de Vivian
tornou-se firme. O que é inadequado é desperdiçar tempo com orgulho, quando a vida é curta e o amor raro. Aquele jovem que dança com ela, continuou, não está vendo uma funcionária. Ele está vendo uma mulher brilhante, linda, que merece alguém que reconheça seu valor. As mãos de Graham apertaram o copo com força. Você não entende as complicações. Entendo que você está prestes a perdê-la, respondeu Vivian, ajustando o elegante vestido preto. E entendo que alguns arrependimentos carregamos pelo resto da vida. Ela se afastou, deixando Graham sozinho com seu uísque e a visão de Celeste balançando nos braços de outro homem. A música terminou, mas Walsh não a soltou de imediato. Falaram baixinho, próximos, e Graham pôde ver o exato momento em que Walsh disse algo que a fez corar. Um convite para jantar, talvez, ou café. Algo que a afastaria ainda mais da distância cuidadosa e profissional que mantiveram por 5 anos. Graham levantou-se abruptamente, abandonando a bebida, e começou a se mover pela multidão. Sem plano, sem discurso, sem ideia do que diria ao alcançá-los. Só sabia que vê-la escorregar de sua vida era como se afogar em câmera lenta. Mas no meio do salão parou, porque Celeste olhava diretamente para ele. Seus olhos se encontraram através da pista cheia. E por um instante, a música, as conversas, todo o gala desapareceram ao fundo. Ela estava perfeitamente parada nos braços de Walsh, mas o olhar estava fixo em Graham, com uma intensidade que apertou seu peito. Ele viu surpresa, depois confusão, e algo que poderia ser esperança. Walsh seguiu seu olhar e viu Graham. Sra. Callister, disse com confiança tranquila. Esperava que você viesse esta noite. Walsh. A voz de Graham saiu mais áspera do que queria. Vejo que conheceu a senhorita. Harmon. De fato. Ela me contou sobre a expansão em Londres. Trabalho impressionante. Graham mal o ouviu. Ele ainda estava preso à gravidade do olhar de Celeste, tentando decifrar a mensagem escondida em seus olhos profundos. Ela parecia linda, sofisticada, completamente fora de seu alcance. Mas havia algo vulnerável em sua expressão que o lembrava da mulher que estivera ao seu lado na chuva, apenas alguns dias atrás. Você nos daria licença? Disse Graham de repente. Preciso falar com a senhorita Harmon sobre um assunto de negócios. As sobrancelhas de Walsh se ergueram ligeiramente, mas ele recuou com elegância. Claro. Celeste, ligarei para você sobre o jantar. Sim, disse ela, sem nunca tirar os olhos do rosto de Graham. Seria ótimo. Walsh se perdeu na multidão, deixando-os sozinhos no centro da pista de dança, enquanto os casais giravam ao redor deles, como água contornando pedras. Assunto de negócios? Perguntou Celeste, a voz cuidadosamente neutra. Eu menti, disse Graham. Tinha que falar com você, e não conseguia pensar em outra coisa para dizer. Você mentiu sobre o assunto de negócios ou sobre não vir esta noite? Ambos. A confissão pairou entre eles como uma ponte instável. Nenhum dos dois sabia se deveria atravessá-la. A música cresceu e Graham percebeu que ainda estavam parados no meio da pista, bloqueando outros casais. Dance comigo, disse baixinho. Não era um pedido. Não era exatamente uma ordem. Era algo desesperado, cru, que ignorava todos os limites profissionais que haviam construído. Celeste hesitou exatamente 3 segundos. Então, entrou em seus braços. O encaixe era perfeito, sua mão na dele, o corpo quente contra seu peito, o perfume familiar e intoxicante. Moviam-se juntos com a sincronia de 2 pessoas que haviam dançado uma ao redor da outra por anos, finalmente permitindo o toque. Você está linda, murmurou Graham perto de seu ouvido. Você está confuso, respondeu ela, mas não há rigidez no seu tom. Estou confuso. Tenho estado confuso por 5 anos. Balançavam-se em silêncio, e Graham sentiu algo mudar entre eles. Uma parede cuidadosamente mantida começando a ruir. Um território perigoso,
onde relações profissionais morrem e corações se partem. Mas pela primeira vez em anos, Graham não se importava com as consequências. Só importava a mulher em seus braços e a possibilidade aterradora de já ser tarde demais. Às vezes, a dança mais perigosa é aquela que você evitou a vida inteira. O silêncio no elevador era ensurdecedor. Celeste de um lado, Graham do outro, o espaço entre eles carregado de tudo o que não haviam dito na pista de dança. O gala havia acabado há 1 hora, mas a lembrança de suas mãos na cintura dela, do jeito que sussurrou seu nome como uma oração, permanecia naquele espaço pequeno e fechado. Qual andar? Perguntou Graham, embora já soubesse que ela morava no 15º. 15. Sua voz mal passava de um sussurro. Compartilharam o carro do hotel, uma decisão impulsiva que parecia inevitável e aterrorizante ao mesmo tempo. Agora, subindo para o apartamento dela, Celeste se perguntava se estava cometendo o maior erro de sua vida profissional ou tomando a decisão mais inteligente da pessoal. O elevador soou suavemente a cada andar. 7, 8, 9. Celeste. A voz de Graham cortou o silêncio como uma lâmina. Sobre hoje à noite, não. Ela se virou para encará-lo e a vulnerabilidade crua em sua expressão o parou completamente. Não peça desculpas por dançar comigo. Não torne profissional. Não faça desaparecer. 12, 13, 14. Não ia me desculpar, disse ele baixinho. Eu ia perguntar se você também sentiu, disse Graham, a voz quase um sussurro. As portas do elevador se abriram no 15º andar, mas nenhum dos dois se moveu. Sentido o quê? Ela perguntou, embora soubesse. Deus, ela sabia, como se tivéssemos dançado um ao redor do outro por 5 anos, e esta noite fosse a primeira vez que realmente nos tocamos. A respiração de Celeste falhou por um instante. Este era Graham sem sua armadura, sem seu controle cuidadoso, e a honestidade em sua voz era devastadora. Sim, ela sussurrou. Eu senti. A porta começou a se fechar, mas Graham a segurou com a mão. Posso? Ele lutou com as palavras. Posso caminhar até sua porta com você? Era um pedido simples, tão normal. Mas ambos sabiam que era tudo, menos simples. Uma linha que nunca haviam cruzado. Um limite que, uma vez quebrado, mudaria tudo. Celeste saiu do elevador. O corredor de seu apartamento estava pouco iluminado, silencioso, exceto pelo zumbido suave das luzes fluorescentes e o som distante de uma televisão atrás de alguma porta. Eles caminharam devagar, como se tentassem prolongar esses momentos antes que a realidade os alcançasse. Você tem planos para o jantar amanhã, disse Graham quando chegaram à porta dela. Não era uma pergunta. Com Kieran? Celeste mexia nas chaves, evitando seus olhos. Sim, ele é um bom homem, bem-sucedido, adequado para a tua idade. A voz de Graham era cuidadosamente neutra, mas ela podia perceber a tensão por trás. Essa é sua recomendação profissional? É a minha. Ele parou, passou a mão pelo cabelo. É minha tentativa de fazer a coisa certa. Celeste finalmente olhou para ele, olhou de verdade, e viu algo que acelerou seu coração. Graham Callister, o homem que comandava salas de reunião e fechava negócios milionários sem suar, parecia aterrorizado. E se eu não quiser que você faça a coisa certa? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. O corredor caiu em silêncio. Em algum lugar, uma porta se abriu e se fechou. Um cachorro latiu. A vida continuava ao redor enquanto eles permaneciam congelados entre o que era e o que poderia ser. Celeste, Graham se aproximou, perto o suficiente para que você veja os reflexos de ouro em meus olhos castanhos, para sentir meu perfume misturado ao leve cheiro do uísque que bebi. Você não sabe o que está pedindo. Estou pedindo se você vai passar mais 5 anos fingindo que não me vê de verdade. A voz dela estava firme,
apesar das mãos trêmulas. Estou perguntando se você é corajoso o bastante para parar de se esconder atrás de nossos cargos e me dizer o que quer. O que eu quero? Graham riu amargo. O que eu quero é impossível. Me teste, disse ela. As palavras pairaram entre eles como um desafio. Graham a fitou e Celeste pôde ver a guerra em sua expressão. Desejo contra medo. Dever contra paixão. Eu quero entrar. Ele disse finalmente rouco. Quero falar com você sem me preocupar com quem nos vê juntos. Quero saber quais livros você lê, o que te faz rir e por que ficou comigo 5 anos quando poderia ter qualquer emprego na cidade. O coração de Celeste batia forte contra as costelas. E quero te dizer que vê-la dançando com Walsh esta noite foi como morrer um pouco, e quero pedir que não vá jantar com ele amanhã. O controle de Graham finalmente se quebrou. E quero parar de fingir que a melhor parte do meu dia não é o momento em que você entra no meu escritório. A confissão pairou no ar entre eles, crua, honesta e aterradora. Celeste alcançou a maçaneta da porta, depois parou. Graham, sim, o que você quer não é impossível, disse. Virou a chave na fechadura. É só assustador. Ela abriu a porta e entrou, mas não a fechou atrás de si. Por um longo momento, Graham permaneceu no corredor, olhando para o vão aberto que representava cada risco que ele havia passado 5 anos evitando. Ele pensou em Walsh, nos planos de jantar, nos limites apropriados e em todas as razões pelas quais aquilo era uma péssima ideia. Depois pensou na forma como Celeste se sentira em seus braços naquela noite e em como seu penthouse pareceria vazio se ele simplesmente se afastasse. Graham atravessou o limiar. Atrás dele, a porta se fechou com um clique suave, soando como o fim de uma história e o começo de outra. O apartamento dela não era nada do que ele imaginara. Graham passara 5 anos construindo uma imagem do mundo privado de Celeste, algo organizado e eficiente, um reflexo de sua persona profissional. Mas encontrou um espaço quente, vivido, absolutamente humano. Livros transbordavam das prateleiras e se empilhavam sobre todas as superfícies. Um quebra-cabeça inacabado repousava na mesa de centro, ao lado de uma caneca com restos de chá. Mantas macias cobriam um sofá gasto, mas confortável. Era a casa de alguém que realmente vivia, e não apenas existia. Não esperava companhia, disse Celeste, movendo-se para acender um abajur. A luz suave lançou sombras douradas em seu rosto, e Graham percebeu que era a primeira vez que a via em seu próprio ambiente, fora do vidro e aço corporativos que definiram sua relação. É perfeito, disse ele, e significava aquilo. Ela tirou os saltos, perdendo instantaneamente uns 3 centímetros de altura, e o simples gesto tornou o momento mais real do que qualquer coisa que havia acontecido no gala. Esta era Celeste, não a profissional polida que gerenciava sua agenda, mas a mulher que lia romances de mistério e deixava canecas de chá espalhadas pela mesa de centro. Quer algo para beber? Ela se moveu em direção à pequena cozinha e Graham notou um leve tremor em suas mãos. Ela estava nervosa. A percepção foi estranhamente reconfortante. Ele não era o único a se aventurar em território desconhecido. Qualquer coisa que você estiver tomando, disse ela, enchendo a chaleira, seus movimentos precisos apesar da tensão evidente. Camomila? Tudo bem? Aviso. É o oposto do café. Pode te fazer dormir. Não acho que dormir seja uma possibilidade esta noite. As palavras pairaram no ar, carregadas de implicação. As mãos de Celeste pararam sobre as xícaras. Graham. Ela se virou para encará-lo, e a luz suave da cozinha parecia mais jovem, mais vulnerável. O que estamos fazendo? Era a pergunta que ele evitara desde o momento em que entrara em seu apartamento. O que eles estavam fazendo? Destruindo 5 anos de limites profissionais cuidadosamente mantidos, criando uma situação que poderia implodir ambas as carreiras, seguindo um fio de atração
que existia desde o dia em que ela entrou em seu escritório. Não sei, admitiu ele. Passei tanto tempo sem pensar nisso que não tenho certeza de como pensar agora. Mas você está pensando nisso, não é? Estou pensando em como você sabia que eu estava na chuva antes que eu dissesse qualquer coisa errada. Estou pensando em como você nunca, nem uma vez, me fez sentir uma obrigação, mesmo quando gerenciar minha vida é literalmente seu trabalho. Graham se aproximou, atraído pela gravidade dela. Estou pensando em como estive mentindo para mim mesmo por 5 anos. A chaleira assobiou, aguda e insistente. Celeste desligou o fogo, mas não fez nenhum movimento para servir a água. Sobre o que você tem mentido? Ele sabia que aquele era o momento em que palavras cuidadosas e limites profissionais poderiam salvá-los ou condená-los completamente havia chegado. Que o que sinto por você é apropriado, profissional, administrável. A voz de Graham mal passava de um sussurro. Que eu não penso em você quando estou sozinho no meu escritório. Que não espero pelas segundas-feiras apenas porque significa te ver de novo. Que não me importo quando outros homens te notam. A respiração de Celeste falhou. Graham, eu sei que isso complica tudo. Sei que sou sua chefe e você é meu funcionário. E há 1000 razões pelas quais isso é uma péssima ideia. Ele passou as mãos pelo cabelo, desfazendo o penteado perfeito. Mas também sei que te ver dançar com Walsh esta noite me fez perceber que prefiro arriscar tudo do que passar mais um dia fingindo que não te amo. As palavras caíram entre eles como pedras na água parada, criando ondulações que mudavam tudo. Celeste o encarou, os olhos arregalados de choque e algo que podia ser admiração. Você me ama? Amo você há anos, só nunca tive coragem de admitir. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Graham começou a temer ter interpretado tudo errado. A tensão entre eles, o jeito como ela o olhara na pista de dança, a deixa implícita ao deixar a porta aberta. Então ela se aproximou. Sabe no que eu pensava toda manhã durante 5 anos? Perguntou suavemente. Graham balançou a cabeça. Pensava em como seria se você me olhasse da mesma forma que olha para um problema que precisa resolver, com foco e intenção, como se eu importasse para além da minha capacidade de gerenciar sua agenda. Celeste, ele alcançou suas mãos e ela não se afastou. Pensava em como seria se você me visse como mais do que alguém que lembra que você não gosta de tomates. Os dedos dela apertaram os dele. Pensava se você algum dia teria coragem de descobrir o que poderíamos ser se parássemos de nos esconder atrás do profissionalismo. Agora ela olhava para ele e, em seus olhos, ele via o reflexo do próprio desejo, do próprio medo, da própria esperança desesperada. Agora acho que estamos prestes a descobrir, disse ele, segurando o rosto dela nas mãos, os polegares contornando as maçãs do rosto. Tão perto, podia ver as pequenas sardas no nariz dela, contar os reflexos dourados nos olhos castanhos. Tem certeza? Sussurrou. Em vez de responder, Celeste subiu nas pontas dos pés e o beijou. Foi suave no início, hesitante, uma pergunta mais do que uma afirmação. Mas quando os braços de Graham a envolveram, quando ele a puxou para mais perto e aprofundou o beijo, tornou-se algo totalmente diferente. 5 anos de distância cuidadosamente mantida, dissolvendo-se em calor e necessidade, e a alegria aterrorizante de finalmente tocar a pessoa que se tornara essencial para sua existência. Quando se separaram, respirando pesadamente, Graham apoiou a testa na dela. Isso muda tudo, murmurou. Bom, respondeu Celeste. Tudo precisava mudar. Às vezes, o maior risco é não correr nenhum. Celeste acordou ao som da chuva batendo na janela do quarto e a desorientadora percepção de que sua vida havia mudado fundamentalmente em apenas 12 horas. Graham havia ido embora. Ela sabia disso sem precisar abrir os olhos.
O apartamento parecia diferente, mais silencioso, carregado com a memória das conversas sussurradas que se estenderam até depois das 3 da manhã. Não haviam dormido juntos, mas haviam feito algo talvez mais íntimo, conversado de verdade, sem as barreiras cuidadosas que definiram 5 anos de interação. Ela encontrou um bilhete sobre o balcão da cozinha, escrito com a caligrafia precisa de Graham. Tive que sair cedo para a ligação de Vancouver. Precisamos falar sobre ontem. G. Ontem. Como se uma palavra pudesse encapsular a transformação completa de tudo que haviam construído juntos. Celeste preparou seu café, fraco e com açúcar, exatamente o oposto de como Graham tomava, e tentou entender qual seria o próximo passo. Nos romances, a manhã seguinte sempre era clara. Felicidade, complicações ou coração partido. A vida real, ao que parecia, era muito mais confusa. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Kieran. Ansioso para o jantar hoje. 19 hours no Canless. Jantar com Kieran. Uma obrigação que ela havia assumido antes que Graham a beijasse. Na mesma cozinha. E mudasse completamente a equação de sua existência. Antes que conseguisse pensar em uma resposta, o telefone tocou. Graham, bom dia. A voz dele, cuidadosamente neutra, com o tom usado em reuniões difíceis do conselho. Bom dia. Ela se pegou espelhando a cautela que ele demonstrava sobre a noite anterior. Graham, por favor, não. Celeste fechou os olhos. Não torne profissional. Não faça disso um erro. Eu não ia. Ele fez uma pausa. Ia dizer que estive pensando nisso desde que saí do seu apartamento e não consigo descobrir como ser sua chefe hoje. A honestidade na voz dele abriu algo em seu peito. Então não seja o quê? Não seja minha chefe hoje. Seja o homem que me disse que me amava. Seja o homem que passou 3 horas conversando comigo sobre tudo, menos trabalho. O aperto de Celeste na caneca de café se intensificou. Seja Graham, não Sr. Callister. O silêncio se estendeu entre eles. Ela quase podia ouvir os pensamentos dele, pesando opções, calculando riscos. Tenho reuniões até às 4, disse finalmente. Mas depois disso podemos conversar? Conversar de verdade sobre o que isso significa? Sim. Seu apartamento ou algum lugar neutro, respondeu Celeste rapidamente. A lembrança das mãos dele em seu cabelo, do jeito que a olhou à luz suave do abajur, ainda estava muito viva. Em algum lugar onde possamos pensar com clareza. Lincoln Park, o banco perto do lago. 17 hours. Estarei lá. Depois que desligou, Celeste ficou olhando para o telefone por um longo instante antes de digitar uma resposta para Kieran. Algo surgiu. Podemos reagendar? Desculpe pelo aviso em cima da hora. A resposta dele veio rápido. Tudo bem? Parecia distraída ontem à noite, depois que sua chefe apareceu. Tudo está complicado, ela digitou de volta. Mas ok, complicações de chefe são as piores. Ligue se precisar conversar. Celeste deixou o telefone de lado e tentou se concentrar em se preparar para o trabalho. Mas cada gesto de rotina, escolher a roupa, prender o cabelo, reunir os arquivos, parecia carregado de significado. Como se vestir para o escritório quando tudo havia mudado? Como olhar alguém de forma profissional depois de passar a noite inteira descobrindo como era o riso dele quando estava realmente relaxado? 2 horas depois, ela descobriu a resposta. Não se consegue. Graham já estava em seu escritório quando ela chegou, inclinado sobre uma pilha de contratos, com a intensidade focada que ela sabia significava que ele estava evitando algo. Olhou para cima quando ela bateu, e por um momento seus olhos se encontraram com a mesma honestidade crua da noite anterior. Então o telefone dele tocou e o momento se quebrou. Projeto Vancouver do Callister Hotel. Atendeu, a voz voltando ao modo negócios. Celeste colocou o café dele na mesa, preto, com dose extra, exatamente 140 graus, e tentou não demonstrar que as mãos tremiam. O dia passou em uma série de momentos surreais.
Graham pedindo para reagendar a reunião de Portland sem encará-la. Celeste tomando notas durante sua conferência enquanto percebia cada gesto das mãos dele. Um almoço com investidores em que eles executavam a dança profissional de sempre, mas ambos pensando nas confissões sussurradas em uma cozinha iluminada por abajur. Às 15 horas, a tensão tornou-se insuportável. Senhora Callister. Celeste permaneceu na porta, usando o título formal como uma armadura. Tem um momento para discutir o projeto Morrison? Graham olhou para cima e ela viu compreensão brilhar em seus olhos. O projeto Morrison? Ela perguntou quase sussurrando. O negócio do hotel que desmoronou, o mesmo que o deixou vulnerável na chuva. Era um código, uma forma de reconhecer o que havia entre eles sem dizer em voz alta. É claro, disse ela fechando a porta, e de repente estavam sozinhos no escritório de paredes de vidro que guardava 5 anos de distância cuidadosamente mantida. Isso é impossível, disse Graham sem rodeios. Qual parte? Perguntou ela. Trabalhar juntos ou fingir que nada aconteceu? Ambas. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para a cidade, onde ambos haviam vivido vidas separadas até 12 horas atrás. Não consigo me concentrar. Fico pensando no jeito que você me olhou quando disse que te amava. Fico pensando na forma como você disse, como se fosse algo que carregava há muito tempo. Eu carregava, respondeu Celeste, aproximando-se, atraída pela vulnerabilidade na voz dele. Graham, do que você tem medo? Perguntou ela. Ele se virou para encará-la, e à luz da tarde entrando pelas janelas, ela pôde ver o cansaço em seus olhos, o custo de tentar manter a normalidade quando tudo havia mudado. Tenho medo de que esta manhã tenha sido real e que a noite passada tenha sido um erro bonito. Tenho medo de que você perceba que não consegue respeitar um chefe que perdeu seus limites profissionais. Tenho medo de ter destruído o melhor relacionamento de trabalho que já tive por algo que talvez não sobreviva fora do seu apartamento. As palavras pairaram entre eles como uma confissão e um desafio. Quer saber do que eu tenho medo? Perguntou Celeste. Graham assentiu. Tenho medo de que você decida que isso é complicado demais e volte a ser o Sr. Callister. Tenho medo de que você se convença de que o que sentimos ontem à noite foi apenas proximidade e champanhe. Ela se aproximou mais, perto o suficiente para ver os reflexos dourados em seus olhos castanhos. Tenho medo de que você escolha a segurança em vez da verdade. Antes que Graham pudesse responder, a voz de sua assistente estalou pelo interfone. Sr. Callister, os investidores de Vancouver estão na linha 1. A realidade invadiu como água gelada. Graham olhou para o telefone, depois para Celeste, e ela pôde ver o cálculo entre dever e desejo, obrigações profissionais versus verdade pessoal. Anote uma mensagem, disse finalmente, sem tirar os olhos dela. Diga que retornarei a ligação. Senhor, ouvi. Pela primeira vez em 5 anos, Graham Callister escolheu algo acima do trabalho. E nessa escolha, Celeste viu a resposta para todos os seus medos. Lincoln Park, às 17 horas, vibrava com o ritmo desacelerado da vida em Seattle. Corredores seguiam pelo calçadão à beira da água. Casais passeavam com cães, crianças alimentavam patos no lago. Mas para Celeste, sentada no banco de madeira gasto que haviam combinado, o mundo parecia precariamente equilibrado à beira da mudança. Graham chegou exatamente no horário, ainda de terno cinza chumbo, mas com a gravata frouxa e o cabelo normalmente perfeito, ligeiramente desalinhado. Parecia um homem que passara a tarde lutando com decisões impossíveis. — Você veio, disse, sentando-se ao lado dela no banco. — Achou que não viria? Ela perguntou. — Achei que você talvez tivesse tempo de mudar de ideia sobre isso, sobre nós. Graham olhou para o lago, onde uma família de patos deslizava sobre a água com uma calma enganosa. Pensei que você pudesse perceber que se apaixonar pelo seu chefe é mais complicação do que oportunidade. Celeste se virou para estudar seu perfil.
a mandíbula firme, as leves linhas ao redor dos olhos que contavam histórias de noites longas e decisões difíceis. A forma como ele se mantinha mesmo agora, com controle cuidadoso. É isso que você percebeu? Percebi que não sei separar Graham de Mr. Callister quando se trata de você. A voz dele era baixa, pensativa. Percebi que por 5 anos você me enxergou mais claramente do que eu me vejo, e percebi que isso me aterroriza. Um corredor passou por eles, fones nos ouvidos, alheio à conversa que parecia reescrever as regras fundamentais da existência de duas pessoas. O que te assusta nisso? Perguntou Celeste. Graham ficou em silêncio tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando falou, cada palavra parecia custar-lhe algo. Você me conhece, Celeste, realmente me conhece. Sabe que tomo o mesmo café da manhã todos os dias porque mudanças me deixam ansioso. Sabe que trabalho até tarde porque meu apartamento vazio parece um fracasso. Sabe que sou melhor lendo relatórios trimestrais do que lendo pessoas. Finalmente ele se virou para olhá-la. E se me conhecer tão bem, significa que você sabe que eu não valho o risco? A vulnerabilidade em sua voz abriu algo no peito dela. Este não era o C, e o confiante que comandava salas de reunião e fechava negócios milionários. Este era um homem que passou tanto tempo erguendo muros que havia esquecido como confiar a alguém a verdade sobre quem ele realmente era. Graham. Ela estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dele. Quer saber o que eu sei sobre você? Disse ela. Ele assentiu, embora o medo ainda brilhasse em seus olhos. Sei que você lembra o aniversário de cada funcionário e envia flores quando algum familiar morre, mas finge que é apenas bom negócio. Sei que lê pessoalmente cada reclamação de cliente e perde o sono com críticas ruins. Sei que doou anonimamente para reconstruir a biblioteca de uma escola depois do incêndio e me fez prometer nunca contar a ninguém. O aperto de Graham na mão dela se intensificou. Sei que você ligou para sua mãe todos os domingos durante 5 anos após a morte do seu pai, mesmo quando ela estava triste demais para conversar. Sei que mantém uma foto do seu avô na gaveta da sua mesa e a toca antes de cada decisão importante. A voz de Celeste ficou mais suave. Sei que você não tem medo de riscos profissionais. Tem medo dos riscos emocionais, porque falhas de negócios podem ser consertadas. Falhas de coração parecem permanentes. Celeste, eu sei tudo isso. E também sei que me apaixonei por você de qualquer forma. Não apesar dessas coisas, mas por causa delas. As palavras flutuaram no ar da noite entre eles, simples e revolucionárias. Graham levou suas mãos entrelaçadas aos lábios, pressionando um beijo suave nos nós dos dedos dela. Você se apaixonou por mim. Eu me apaixonei por você aproximadamente há 2 anos, 3 meses e 12 dias, durante a crise em Portland, quando você trabalhou 36 horas seguidas para salvar aqueles empregos. E eu te trouxe café às 3 horas da manhã e te encontrei dormindo na sua mesa, com uma foto das famílias afetadas na tela do computador. Você lembra da data exata? Lembro do momento exato. Você me olhou com exaustão nos olhos e disse: como digo a essas pessoas que a vida delas importa menos que a margem de lucro? E eu percebi que você não era apenas meu chefe. Você era o homem que eu queria passar a vida protegendo de um mundo que não merecia seu coração. Graham se levantou de repente, passando as mãos pelos cabelos enquanto andava de um lado para o outro diante do banco. Isso é loucura. Trabalhamos juntos. Eu sou seu chefe. Existem políticas, procedimentos, consequências. Também existem escolhas, respondeu Celeste, permanecendo sentada, observando-o lutar contra a guerra entre a razão e o coração. Você pode escolher as políticas, ou pode me escolher, mas não pode escolher os dois. Não é tão simples assim. É exatamente assim simples, e exatamente assim assustador. Graham parou de andar e olhou para ela. Realmente olhou.
A mulher sentada calmamente enquanto o mundo dele se reconstruía ao redor da realidade de amá-la. O que você está me pedindo para fazer? Estou pedindo que decida o que mais importa. O trabalho que te manteve seguro por 5 anos ou a mulher disposta a arriscar tudo para construir algo verdadeiro com você? O silêncio se estendeu entre eles, cheio dos sons distantes da cidade e do peso de uma decisão que mudaria tudo. E se eu escolher você? A voz de Graham mal passava de um sussurro. Então descobrimos o resto juntos. Talvez eu encontre um novo emprego. Talvez você me promova a sócia em vez de assistente. Talvez quebremos todas as regras sobre relacionamentos no trabalho. E de alguma forma façamos dar certo. Celeste se levantou, encurtando a distância entre eles. Talvez fracassemos de forma espetacular e arruinemos tudo, mas pelo menos fracassaremos com honestidade. Graham segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares traçando a curva das maçãs do rosto. Você deixaria seu emprego, sua segurança, tudo o que construiu? Pela chance de te amar sem esconder, pela chance de ser sua igual e não sua funcionária, pela chance de construir algo que pertença aos dois e não apenas administrar sua vida. Celeste sorriu, e pela primeira vez em dias o sorriso alcançou os olhos. Graham, eu deixaria tudo. A pergunta é, você me deixaria? Antes que ele pudesse responder, o telefone vibrou insistentemente. Uma mensagem iluminou a tela. Urgente. Investidores de Tóquio ameaçando desistir do acordo de expansão. Precisamos de resposta imediata. Janet. Graham olhou para o telefone, depois para Celeste e de volta para o telefone. Por 5 anos, uma mensagem como essa o teria feito correr de volta ao escritório. Teria tido prioridade sobre tudo. Em vez disso, ele desligou o aparelho e o guardou no bolso. O que você está fazendo? Perguntou Celeste, incrédula. Estou escolhendo você, disse Graham, antes de beijá-la como se sua vida dependesse disso. E naquele beijo havia algo maior que coragem. Havia libertação. Às vezes, murmurou ele contra os lábios dela, a decisão mais importante não é a mais segura. É a que te torna corajoso o bastante para ser quem você nasceu para ser. 3 semanas depois, Celeste estava na sala de reuniões do 42º andar, diante do conselho de diretores do Callister Hotels, sentindo-se como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. A mesa de mogno brilhava sob as luzes fluorescentes, refletindo os rostos de 12 executivos que haviam construído suas carreiras com base em riscos calculados e resultados previsíveis. O que ela e Graham estavam prestes a propor não era nem calculado nem previsível. Era assustador. Senhoras e senhores, começou Graham, a voz firme apesar da gravidade do momento. Obrigado por acomodarem esta reunião de emergência. O que viemos discutir aqui mudará fundamentalmente a estrutura de liderança do Callister Hotels. O conselheiro Harrison Ridley, um homem de cabelos prateados que conhecera o pai de Graham, inclinou-se para a frente com interesse. Finalmente está pronto para discutir o planejamento sucessório, Graham? De certa forma, respondeu Graham, seus olhos encontrando os de Celeste do outro lado da sala, e ela viu a mesma mistura de terror e determinação que sentia no próprio peito. Estou aqui para recomendar a promoção imediata de Celeste Harmon, a diretora de operações, COO, com participação societária integral na Callister Hotels. O silêncio tomou a sala como fumaça. A COO, Margaret Young, conselheira financeira do conselho, folheava seus papéis. Senhorita Harmon, embora seu trabalho como assistente executiva tenha sido exemplar, passar diretamente para uma posição de nível executivo é sem precedentes. Celeste permaneceu de pé, o coração batendo com força contra as costelas. Este era o momento que haviam planejado, ensaiado, perdido noites de sono durante 3 semanas. A senhora está certa, senhora Young. Meu caminho até esta sala foi pouco convencional. Sua voz estava clara, confiante.
Mas por 5 anos, eu não apenas gerenciei a agenda do Sr. Callister. Analisei tendências de mercado, identifiquei oportunidades de expansão e ajudei a estruturar negócios que geraram mais de 200 milhões em receita. Ela caminhou até a tela de projeção, passando por uma apresentação que representava semanas de preparação tardia. Aquisição de Portland. Identifiquei a propriedade e realizei a análise de viabilidade inicial. Expansão de Vancouver. Construí o modelo financeiro que convenceu os investidores. Negócio Morrison, que eventualmente perdemos. Já havia identificado 3 propriedades alternativas que teriam cumprido o mesmo propósito por 60% do custo. As sobrancelhas de Ridley se ergueram. Está dizendo que você estava atuando como uma executiva não creditada? Estou dizendo que ela tem atuado como minha parceira, interveio Graham ao lado dela. E é hora de oficializarmos isso. Isso é altamente irregular, disse David Chen, conselheiro jurídico do conselho. Promover uma assistente para... Não, promovendo a pessoa mais qualificada nesta sala a COO, corrigiu Graham, a voz carregada de uma ponta de firmeza. Membros do conselho, com todo respeito, quantos de vocês poderiam me dizer as taxas de ocupação em Portland no 3º trimestre? Quantos sabem quais propriedades estão abaixo do esperado e por quê? Quantos realmente leram os relatórios de satisfação dos clientes do nosso flagship em Seattle? Silêncio desconfortável. Celeste sabe tudo isso, não porque seja seu trabalho, mas porque entende que nosso sucesso depende dos detalhes que todos os outros consideram insignificantes. Margaret Young olhou entre eles, perspicaz. Sra. Mallister, esta recomendação parece pessoal. Há algo mais que deveríamos saber sobre seu relacionamento com a senhorita. Harmon? A pergunta que Celeste temia. O momento em que a ascensão profissional colidiria com a verdade pessoal. Graham aproximou-se dela, o suficiente para que o conselho não perdesse a significância do gesto. Sim, disse ele simplesmente. Existe. Celeste sentiu a respiração falhar. Haviam concordado em manter o relacionamento separado da discussão de negócios para que suas qualificações falassem por si mesmas antes de revelar a dimensão pessoal, mas Graham escolhia a honestidade em vez da estratégia. A Sra. Harmon e eu estamos envolvidos pessoalmente, além do profissional, disse Graham, a voz firme, inabalável. Claro. Fomos totalmente transparentes com o RH e consultamos o departamento jurídico sobre os protocolos corretos, mas quero que este conselho entenda. Minha recomendação não vem de emoções pessoais. Vem de 5 anos observando a pessoa mais talentosa com quem já trabalhei ser subestimada e desperdiçada. Ridley recostou-se na cadeira pensativo. Isso complica as coisas consideravelmente. Celeste levantou o olhar, a voz firme, vibrando de coragem. Complica? Será que complicaria se eu fosse um homem com metade da experiência, mas com os contatos certos? Será que complicaria se meu relacionamento com o Sr. Callister se limitasse a partidas de golfe e jantares corporativos? Senhora, Harmon, tentou interromper Ridley, passei 5 anos provando meu valor com o meu trabalho. Hoje só peço que me julguem por isso. Não pelas suas suposições sobre minhas motivações. A voz de Celeste ficou mais forte, cortando o ar como uma lâmina. Quer saber o que realmente complica as coisas? Fingir que mulheres competentes não merecem ascender apenas porque suas vidas pessoais não se encaixam nas narrativas confortáveis de quem julga. O silêncio tomou conta da sala. O coração de Celeste batia acelerado. Ela viu o leve sorriso de orgulho nos lábios de Graham e sentiu que algo havia mudado ali, no ar, na energia, no equilíbrio de poder. Margaret Young quebrou o silêncio. As projeções financeiras que você apresentou são impressionantes. E a análise da concorrência Morrison mostra um entendimento de mercado notável, acrescentou o outro membro, mas Ridley interveio. A relação pessoal entre vocês ainda representa um possível conflito de interesse. Graham, então, falou com firmeza.
Por isso mesmo estou propondo uma reestruturação no meu próprio cargo. Continuarei como CEO, mas com Celeste como COO, adotaremos uma política de dupla assinatura para todas as decisões importantes. Nenhuma pessoa, nem eu, terá autoridade unilateral. Celeste o encarou, surpresa. Isso não fazia parte do plano. Graham estava abrindo mão de parte do seu poder para abrir espaço para ela. Você está disposto a dividir a autoridade executiva? Perguntou Chen, incrédulo. Graham respirou fundo. Estou disposto a compartilhá-la com a pessoa que tem sido minha parceira informal por 5 anos, a pessoa que me tornou um empresário melhor e um homem melhor. Ele olhou diretamente para Celeste, a pessoa em quem mais confio neste mundo. Os membros do conselho trocaram olhares silenciosos. O tipo de comunicação muda que precede decisões milionárias. Ridley, por fim, declarou: precisamos discutir isso em particular. Claro, respondeu Graham calmamente. Mas antes, deixo algo claro. A promoção da senhorita Harmon não é um pedido. É uma condição para minha permanência na liderança. Se este conselho não consegue reconhecer o valor dela, talvez seja a hora de eu buscar outros caminhos. A ameaça ficou suspensa no ar, não como um capricho, mas como um desafio. Todos sabiam. Graham Callister transformara uma pequena rede de hotéis de seu pai em um império regional. Perdê-lo seria um golpe devastador. Ridley respirou fundo. Voltaremos a nos reunir em 1 hora. Do lado de fora da sala, Celeste se apoiou na parede, ainda tentando entender o que acabara de acontecer. Você ameaçou se demitir, disse ela, a voz baixa, misto de espanto e emoção. Eu apenas deixei minha posição clara, respondeu Graham, afrouxando a gravata. Há uma diferença. Graham, você não precisava. Precisava, sim. Ele se virou para encará-la. Nos olhos dele, Celeste viu o homem que já tinha ficado na chuva por ela, que dançou como se nada mais importasse, que escolhera o amor em vez da segurança. Passei 5 anos vendo você me ajudar a brilhar enquanto ficava nas sombras. Não vou passar mais um dia fingindo que você não é essencial em tudo o que construí. 1 hora depois, eles voltaram à sala de reuniões e sabiam que nada seria igual. Perfeito. Após uma longa discussão, Ridley começou. O conselho chegou a uma decisão. Celeste prendeu a respiração. Senhora Harmon, bem-vinda a Callister Hotels como diretora de operações e sócia júnior. As palavras a atingiram como uma onda de alívio, terror e alegria, tudo ao mesmo tempo. A mão de Graham encontrou a dela sob a mesa, e ela apertou de volta, tentando acreditar que aquilo era real. No entanto, Ridley continuou. Haverá condições. Revisões de desempenho trimestrais no primeiro ano, total transparência nos processos de decisão. E esboçou um leve sorriso. Além de uma política de RH bastante rigorosa sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Enquanto a reunião se dissolvia em detalhes logísticos e cumprimentos, Celeste se encontrou em frente à janela que havia enquadrado 5 anos de cuidadosa distância profissional. Então, disse Graham, juntando-se a ela à janela. Pronta para ser minha parceira de negócios? Corrigiu ela. Pronta para ser minha parceira igual em negócios e em tudo mais. Celeste se virou para encará-lo. Não era o Sr. Callister, nem seu chefe, mas Graham, o homem que havia arriscado tudo para lhe dar o reconhecimento que ela merecia e o amor que nunca ousara esperar. Em tudo mais, ela confirmou. E enquanto Seattle se estendia aos pés deles, 42 andares abaixo, Celeste percebeu que às vezes os maiores riscos levavam às recompensas mais belas. 2 anos depois, o Morrison Hotel se erguia transformado contra o horizonte de Seattle. Sua fachada art déco brilhava ao sol da tarde. Onde antes havia janelas quebradas e grandeza desbotada, agora letras em bronze soletravam Harold, refletindo a luz como promessas cumpridas. Celeste estava no saguão, observando os preparativos finais para a recepção de inauguração. Lustres de cristal lançavam uma luz cálida sobre o mármore polido,
e as paredes exibiam fotografias cuidadosamente selecionadas da história do hotel, incluindo uma de Harold Callister em seu uniforme de segurança, orgulhoso e digno ao lado da recepção original. Chegaram as flores, disse Graham, aparecendo ao lado dela com aquela maneira silenciosa e precisa de se mover pelo espaço. Mesmo após 2 anos como parceiros iguais nos negócios e na vida, sua presença ainda fazia o coração de Celeste pular ligeiramente. Perfeito, na hora certa, disse ela, conferindo seu tablet, um hábito que provavelmente nunca desapareceria, embora agora coordenasse seus próprios projetos em vez de gerenciar a agenda de outra pessoa. A imprensa deve começar a chegar em 1 hora. Graham assentiu, mas Celeste via a tensão em seus ombros, o jeito como os dedos tamborilavam na perna. Aquele hotel significava mais para ele do que qualquer empreendimento que tivessem enfrentado juntos. Era legado, memória e o cumprimento de uma promessa feita a um avô que havia trabalhado por esses corredores décadas atrás. Ele teria amado isso, disse Celeste suavemente. Como você sempre sabe exatamente o que estou pensando? Prática. Ela sorriu, ajeitando a gravata dele com o gesto automático de quem cuidava dos detalhes dele há 7 anos, embora o contexto tivesse mudado consideravelmente. E por que a foto do seu avô ainda está na sua gaveta e você a tocou 3 vezes durante a reunião do orçamento esta manhã? Graham segurou suas mãos, imobilizando-as contra o peito. Algumas coisas não mudam. As coisas importantes não mudam, ela concordou. Ao redor deles, o hotel vibrava com uma atividade cheia de propósito. Funcionários, muitos dos quais trabalhavam na Callister Hotels há anos, se moviam com a confiança tranquila de uma equipe que sabia que seus líderes confiavam completamente neles. Era uma energia diferente da eficiência corporativa dos escritórios principais, mais calorosa, mais pessoal. Senhorita Harmon, uma jovem com um crachá de imprensa, aproximou-se. Sou Jennifer Morrison, do Seattle Business Journal. Poderia ter alguns minutos para a matéria de perfil? Celeste reprimiu um sorriso. Mesmo depois de 2 anos como COO, após dezenas de projetos bem-sucedidos e uma parceria que aumentara os lucros da empresa em 40%, os jornalistas ainda pareciam surpresos em vê-la no comando de grandes iniciativas. Claro, respondeu Celeste. Mas você deve saber que este projeto foi uma verdadeira colaboração. O Sr. Callister e eu planejamos cada detalhe do Harold juntos. Na verdade, é sobre isso que eu queria perguntar, disse Jennifer. A parceria profissional de vocês é bastante incomum. De que forma? Graham perguntou, aproximando-se de Celeste com um gesto que já se tornara natural. Bem, a estrutura de liderança dupla, a autoridade compartilhada nas decisões. Jennifer olhou entre eles, claramente tentando buscar o lado pessoal. O suposto relacionamento romântico. Celeste e Graham trocaram um olhar, o tipo de comunicação silenciosa que se desenvolve ao longo de anos de leitura das intenções um do outro em salas de reuniões e conversas matinais. Não é suposto, disse Celeste simplesmente. Desde o início, fomos transparentes sobre nosso relacionamento. Graham e eu somos parceiros de negócios e de vida. Como conseguem fazer isso funcionar? Jennifer perguntou. Os potenciais conflitos de interesse, os limites profissionais. Do mesmo jeito que qualquer parceria de sucesso funciona, respondeu Graham. Respeito mútuo, comunicação clara e a compreensão de que somos mais fortes juntos do que separados. E quando discordam sobre decisões de negócios? Celeste riu, aquele riso que primeiro chamara a atenção de Graham em uma sala de reuniões há 7 anos. Discutimos como adultos civilizados e depois chegamos a um acordo. Conceito revolucionário, eu sei, Jennifer anotou rapidamente. E o sucesso fala por si, continuou Celeste. A Callister Hotels expandiu para 3 novos mercados desde sua promoção, Senhorita Harmon. Nossa expansão, corrigiu Celeste delicadamente. Tudo que conquistamos foi colaborativo.
À medida que a entrevista chegava ao fim e Jennifer se afastava para fotografar o saguão, Graham e Celeste se encontraram sozinhos por um momento no espaço restaurado que representava tanto da jornada deles. Lembra? Disse Graham, olhando para o lustre que havia sido restaurado à sua original grandiosidade. Lembro, respondeu Celeste. Você fingiu que tinha esquecido o guarda-chuva. Eu estava pensando neste lugar, no meu avô, nas promessas que não sabia se conseguiria cumprir. Graham virou-se completamente para ela. Nunca imaginei que estaria aqui com você, que teríamos construído tudo isso juntos. Celeste se aproximou, perto o suficiente para ver o brilho dourado em seus olhos castanhos, aquele mesmo que a fascinava desde o começo. Do que você tinha medo de não conseguir cumprir? Perguntou Celeste. Da promessa de que este trabalho tinha importância, das histórias que me contava sobre os sonhos que atravessavam estas portas todas as noites, que valiam a pena ser preservados. A voz de Graham ficou mais suave. Tinha medo de perder este lugar para alguém que o enxergasse apenas como mais um imóvel para desenvolver. Mas você deu nova vida a ele? Nós demos nova vida a ele, corrigiu Celeste. Demos um futuro que honra o passado. Graham mergulhou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena fotografia gasta. Harold Callister, jovem e orgulhoso em seu uniforme de segurança. Ele ocuparia o lugar de honra atrás da recepção do concierge. Celeste pegou a foto, estudando o rosto que compartilhava o forte queixo e os olhos determinados de Graham. Parecia alguém que entendia que o trabalho real acontecia nos momentos silenciosos, nos cuidados que não se vê, mas se sente. Como alguém que ela conhecia muito bem. Antes que Celeste pudesse responder, o saguão começou a se encher de convidados, investidores, autoridades da cidade, funcionários de longa data e jornalistas. A recepção estava começando e eles tinham responsabilidades como anfitriões. Enquanto se moviam pela multidão, cumprimentando os convidados e compartilhando a história da restauração do Harold, Celeste se pegou pensando na jornada que os trouxera até ali. Desde o primeiro dia, quando entrou no escritório de Graham para organizar a vida dele, até aquele momento em que estavam lado a lado, iguais, em um espaço que haviam criado juntos. Senhoras e senhores, a voz de Graham ecoou pelo saguão chamando atenção. Obrigado por estarem aqui hoje para celebrar a inauguração do Harold. A multidão silenciou, e Celeste sentiu aquele conhecido frio na barriga, o orgulho de ver Graham comandar a sala. Algumas coisas, felizmente, nunca mudam. Este hotel representa mais do que apenas mais um imóvel da Callister Hotels, continuou ele. Representa a compreensão de que alguns lugares guardam memórias preciosas demais para serem perdidas, e que, às vezes, a decisão de negócios mais importante é a que se toma com o coração, e não apenas com a margem de lucro. Aplausos preencheram o espaço, calorosos e genuínos. Mas quero apresentar a pessoa que tornou esta noite possível, disse Graham, olhando para Celeste na multidão. Não apenas por sua incrível habilidade nos negócios, mas pela capacidade de ver valor onde outros enxergam apenas desafios. Minha parceira em todos os sentidos da palavra, Celeste Harmon. Ao se juntar a ele, Celeste sentiu o peso do momento. Não apenas a conquista profissional, mas a jornada pessoal que os trouxera até ali. O Harold, começou ela, a voz clara e confiante. É a prova de que as melhores parcerias honram tanto a visão quanto o coração, e que o sucesso mais duradouro não vem de conquistas individuais, mas da coragem de construir algo significativo juntos. Ela olhou para Graham, depois para a plateia reunida e então para a fotografia de Harold Callister, agora exibida de forma proeminente atrás da recepção do concierge. Hoje não estamos apenas inaugurando um hotel. Estamos completando uma história que começou com a dedicação de um homem ao serviço e continua com nosso compromisso de criar espaços onde sonhos ainda caminham pelas portas todas as noites. O aplauso foi estrondoso,
mas Celeste mal o ouviu. Ela olhava para Graham, que a olhava com a mesma expressão que ela vira naquela noite na chuva, vulnerável, grato e completamente presente. À medida que a multidão se dispersava para explorar os espaços restaurados, Graham segurou sua mão. "Dance comigo", disse ele, do mesmo jeito que na gala do Belmont, 2 anos atrás. "Aqui, agora", disse Graham, mas Celeste já estava se movendo em direção a ele. "Aqui, agora, sempre." Eles balançaram juntos no saguão do Harold, cercados pelo suave zumbido da celebração e pela luz cálida dos lustres restaurados. Sem música, sem pista de dança formal, apenas 2 pessoas que haviam finalmente encontrado seu ritmo depois de anos de delicados rodeios. "No que você está pensando?", murmurou Graeme perto do seu ouvido. "Estou pensando em como costumávamos ter tanto cuidado com limites, tão preocupados com o que era apropriado." "E agora?" Celeste se afastou ligeiramente para encará-lo. Este homem que havia se tornado seu parceiro em todos os sentidos que importam. "Agora penso que estávamos com medo das coisas erradas. Tínhamos medo de cruzar linhas profissionais quando deveríamos ter tido medo de nunca descobrir o que poderíamos construir juntos." "E o que construímos?", ele perguntou curioso. Ela gesticulou ao redor, para o hotel que honrava o passado enquanto abraçava o futuro, para a equipe que se movia com propósito e orgulho, para o espaço que, de alguma forma, parecia ao mesmo tempo grandioso e íntimo. "Tudo", disse ela simplesmente. "Construímos tudo." Enquanto Seattle se acomodava no entardecer além das janelas e o Harold começava sua nova vida, como um lugar onde sonhos modernos se encontrariam com memórias históricas, Celeste Harmon e Graham Callister continuavam sua dança silenciosa no saguão. Eles haviam aprendido finalmente que a música mais bonita não vinha de tempo perfeito ou coreografia meticulosa, mas de 2 pessoas corajosas o suficiente para confiar uma na outra com o ritmo de seus corações. Algumas histórias de amor começam com relâmpagos e gestos dramáticos. A deles começou com café na temperatura exata de 140 graus e com a compreensão de que as melhores parcerias são construídas com paciência para ver o que outros não percebem, coragem para arriscar o que mais importa e sabedoria para saber que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que você conquista sozinho, mas pelo que vocês se tornam juntos. Lá fora, as luzes da cidade começaram a brilhar como promessas ainda a serem cumpridas. E dentro do Harold, um novo capítulo de uma história antiga continuava a se desenrolar. Um momento silencioso, um olhar compartilhado, um passo perfeitamente sincronizado de cada vez. Que legado você gostaria de construir com alguém que viu seu valor antes mesmo de você perceber? Você já teve coragem de escolher o amor em vez da segurança, a parceria em vez do protocolo, a verdade em vez da conveniência? Às vezes, as transformações mais profundas não acontecem em momentos dramáticos, mas na decisão silenciosa de finalmente confiar a alguém as partes de si mesmo que você manteve escondidas. Sua participação no canal é muito importante. Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Até a próxima!